quase um ano atrás, você lembra, né? O Muralha sendo chamado por Tite para a seleção brasileira. Dá só uma olhada nessa trajetória desse cara aqui, ó, do Muralha nesse período, porque, olha, afundou a história dele. Não é de hoje que Alex Roberto virou Muralha, mas o apelido construído com defesas, com a fama de fechar o gol, tem sido atacado. As falhas recentes e o mau momento técnico do goleiro mostraram fragilidade e as críticas abalaram as estruturas. A pressão é muito grande, viu? Pressão muito grande e às vezes o torcedor não tem noção de como fica o jogador quando perde uma partida, quando mais ele é criticado, né? Não só pela imprensa, por parte da imprensa, mas principalmente pelos torcedores do clube. Eu acho que isso faz parte do futebol, mas o jogador fica arrasado. Desde a eliminação do Flamengo na Libertadores da América, Muralha virou alvo da torcida. Chegou a perder o posto de titular para o jovem Thiago. Viu chegar Diego Alves e as chances no time diminuírem. Já as falhas persistem. A mais recente, diante do Paraná Clube, tirou os rubro-negros da Primeira Liga e levou o goleiro a virar manchete. O jornal Extra resolveu derrubar o apelido Muralha. Surpreendeu até quem já está acostumado com o peso das críticas e da responsabilidade que carrega. A responsabilidade de se jogar no Flamengo é muito grande, né? A cobrança é muito grande e você tem que ter muita tranquilidade para poder trabalhar. Quando as coisas estão bem, você vai lá em cima, é maravilhoso. Quando as coisas estão mal, também repercute para o mundo inteiro. O próprio apelido dele, né, Muralha, embora não tenha sido a imprensa, é aquilo, é Muralha, né? Então, traz um peso. E você manter esse peso, né, é muito difícil. É difícil, é pesado estar sempre tão exposto. E é esse o ônus do jogador de futebol, com um agravante para aqueles que assumem o gol. É difícil porque ele é o último homem, né? Então, uma falha é fatal. O esporte é uma faca no pescoço o tempo todo. Você tem que estar o tempo todo provando que você é capaz de estar naquela posição. E quando você chega num status desse, um goleiro do Flamengo, uma massa dessa, que cobra mesmo, né? Então você tem que ter uma estrutura ali por trás, esse apoio, né, mental, que é para manter você no lugar e lembrar, através de ferramentas que a gente usa, qual é o teu valor. Nel é coach de alto rendimento. Trabalha a mente dos atletas para lidar com medo, pressão e maus resultados. Treina o psicológico para melhorar a performance e garante que a confiança é a solução para tudo. Quando você começa a falhar, a gente começa a duvidar, né? Isso é inconsciente. E quando você começa a duvidar, né, não tem como você ir numa bola mais ou menos, né? Então, quando você tem a dúvida, você não vai. Você já está ali totalmente à margem do erro. E quanto mais isso se repete, isso vai virando um buraco gigante, né? Então, aí você vai entrando aí num processo muito difícil. Foi a seleção brasileira o ano passado. Então, você não desaprende da noite para o dia. O que ele precisa realmente é de apoio. Eu acho que esse fato que aconteceu aí com o jornal da imprensa, eu acho que vai até fortalecer um pouco mais ele, porque foi uma brincadeira de mau gosto, e eu acho que o torcedor também abraçou a causa do Muralha e vai dar muita força para que ele venha sair dessa situação. Atletas do elenco também mostraram seu apoio nas redes sociais. Na foto, um time em forma de muralha. Até porque nesta semana o Flamengo faz o primeiro jogo contra o Cruzeiro pela final da Copa do Brasil. Sem Diego Alves, que não está inscrito, o Muralha tem chance de ser titular. E decisão é como torcida e como crítica. Pode tanto derrubar como ajudar a levantar. Porque tem pessoas que crescem na pressão. Tem atletas que crescem muito na pressão. A pressão faz toda a diferença para ele. Então, eu não sei se ele é esse tipo de atleta. Se ele for, vale a pena tentar. Agora, se não, você pode acabar, né, de abalar ainda mais o atleta, porque é um momento decisivo, né, para o Flamengo aí, né, final
da Copa do Brasil e ele tem um desempenho ruim, aí mesmo que as pessoas vão jogar ele mesmo no buraco. O torcedor vai ter que estar do lado dele o tempo todo, para dar confiança para ele, e aí vai depender muito do próprio jogador dentro do campo ter essa tranquilidade. Quer dizer, tomar as decisões corretas na hora que for praticar uma defesa e na hora que tiver que ajudar o time numa saída de bola e tudo mais, fazer a coisa mais simples possível. Você tem que estar focado realmente no jogo, né? Saber que o erro faz parte, procurar no próximo lance acertar, jogar simples, fazer, no caso do goleiro, fazer defesas simples, não enfeitar, que as coisas vão novamente fluindo, né? Tem que chacoalhar, Muralha, tem que chacoalhar. Eugênio, a vida do Alex Muralha já não vem sendo fácil há muito tempo. Uma porque ele é goleiro do Flamengo. E a gente sabe da grandeza, né, da torcida do Flamengo e como o torcedor pressiona. Você pode estar na melhor fase, basta um jogo. Isso não só a torcida do Flamengo, o torcedor é assim. Ele vem sendo criticado já há um tempo. E agora, depois do que o jornal fez, da infelicidade, né, da nota que o jornal deu, não deve estar fácil, de fato, essa semana dele. A gente vê claramente que a questão do Muralha é emocional, é psicológica. Ele teve um ano muito bom no Figueirense, foi contratado, foi para o Flamengo, estava indo bem no Flamengo também ano passado, tanto que foi chamado para a seleção brasileira e virou 2017 e ele se perdeu. Ele começou... É engraçado isso, né? Você vê que claramente é reflexo de cobranças. Não havia tanta crítica ao Muralha. Inicialmente a crítica era: o Muralha não defende pênaltis. Talvez isso tenha começado a torcida do Flamengo: o Muralha não pega pênalti, o Muralha não pega pênalti. E aí começou a falhar em outras situações que ele não falhava. E a coisa começou a sobrar e claramente, é muito nítida para mim, a queda de rendimento dele é no aspecto psicológico. E acho que ele está destroçado hoje. Para mim, é muito difícil imaginar o Muralha entrando como titular na final da Copa do Brasil, nesse aspecto, observando por esse aspecto. Uma pena, porque era um goleiro para você ter hoje confiança e tranquilidade e achar que ia ser o cara do gol do Flamengo, sem mesmo a necessidade de contratar o Diego Alves como o Flamengo contratou. O Alex Muralha foi contratado no ano passado, na virada do ano, né? Na virada de 2015 para 2016. Ou seja, ele virou aquele ano pelo Figueirense. A gente discutia aqui os melhores goleiros do Brasil e a gente botava sempre na discussão o Muralha. Isso não tem muito tempo. O Muralha não chegou à seleção brasileira, lembrado por Tite, para o amistoso contra a Colômbia, por ser um cara legal, gente boa. Estava vivendo um grande momento. Ou seja, tem muito potencial o Alex Muralha. A comissão técnica do Flamengo tem que ter o trabalho para justamente detectar isso que o Eugênio falou. O que está nesse momento tirando o equilíbrio, a estabilidade do Alex Muralha e trabalhar o dia a dia. Claramente. Porque potencial ele já mostrou e já provou que tem. E Muralha, crítica quando vai para o lado pessoal, você está corretíssimo quando se manifesta. Tem que fazer esse tipo de cobrança, sim. E às vezes, até a gente aqui, às vezes perde o tom e ultrapassa um pouquinho os limites. Não deve acontecer, não deve acontecer. O respeito tem que sempre ser mantido. Você é um ótimo profissional e tem tudo aí para continuar arrebentando na sua carreira.